Meus irmãos, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Estamos de volta para mais um momento com Deus. Nesta feita, a palavra que vamos ler está em Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, e está escrito assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos amados, é bom estar mais uma vez com vocês, compartilhando de uma meditação no texto sagrado. Desta feita, a nossa meditação está na parábola da dracma perdida. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo conhecido na Bíblia Sagrada como o capítulo dos achados e perdidos. Dessa feita, nós vemos aqui 3 parábolas, e cada uma delas não é sem valor, tem um significado espiritual. As 3 parábolas abordam o grande tema da Bíblia, o amor de Deus. Deus em busca do pecador. Olha, amados, a primeira coisa importante que a gente vê aqui é que o pastor tinha 100 ovelhas, perde uma. A mulher tinha 10 dracmas, perde uma. O pai tinha 2 filhos e perdeu um dos filhos. Observamos, portanto, aqui que há uma proporcionalidade. Por exemplo, das ovelhas, 1% foi o que se perdeu. Da dracma, 10% foi o que se perdeu. E dos filhos, aqui, 50%. Então, essa proporcionalidade só nos mostra a importância, o crescimento da busca de Deus em favor do homem. Tanto a ovelha como a dracma e como o filho, o significado aqui trata exatamente da alma do homem que está perdida. Observamos que a ovelha se perdeu por curiosidade. A moeda se perdeu por um descuido da mulher e o filho se perdeu por revolta. Queridos, em tudo isso nós observamos que o objetivo de Deus é alcançar cada um desses que se perderam. Tem um valor. A ovelha tem um valor para o pastor. A dracma tem um valor para a dona de casa. E o filho tem um valor para o pai. Então fique ciente de uma coisa: Deus valoriza a sua alma. Deus valoriza as vidas humanas, as vidas que foram criadas por Deus. O que está em mente aqui, na parábola da dracma perdida, é um valor monetário. Trata-se de uma moeda grega. A dracma era uma moeda grega, correspondente nos dias de Jesus ao denário, que era uma moeda romana. Interessante que tanto a dracma como o denário, eles tinham um valor monetário equivalente. O valor de uma dracma ou o valor de um denário correspondia, nos dias bíblicos, nos dias de Cristo, ao salário de um trabalhador do campo, um trabalhador normal. O que nós entendemos por aqui, nesse contexto, é que há 3 valores importantíssimos. Primeiro, nós temos o valor monetário, que era o valor de um dia de trabalho. Ora, queridos, se alguém perde um dia de trabalho, isso certamente vai ser preocupante, vai trazer um prejuízo para ele. Ninguém vai querer abrir mão de um dia de trabalho, o salário de um dia de trabalho. O segundo valor que nós vemos aqui é o valor sentimental. Essas 10 dracmas tinham um valor sentimental, porque nos dias bíblicos era costume. É claro que isso não está evidenciado na Bíblia, mas a história e a tradição dos dias bíblicos nos trazem esse conteúdo.
As mulheres, quando casavam, elas recebiam uma diadema, colocavam na cabeça, e aquela diadema continha 10 dracmas, 10 moedas. Claro, isso tinha um valor sentimental e seria com certeza constrangedor, humilhante, se aquela mulher não encontrasse aquela moeda, porque traria para ela certamente uma vergonha pública, e diante do seu esposo ela seria taxada como uma pessoa relaxada, uma pessoa relapsa. Eis aí a razão pela qual a mulher ela empreende busca até encontrar a moeda que se perdeu. O terceiro valor aqui que nós vemos nessa parábola desta moeda está exatamente no valor espiritual que ela representa. Assim como a ovelha tinha um valor sentimental para o pastor, a dracma tinha um valor sentimental para a mulher, e o filho que se perdeu tinha um valor sentimental para o pai. O Senhor Jesus quer nos mostrar o valor espiritual de uma alma que se perde, e quando resgatada, diante de Deus, há uma celebração, há uma festa. Então, entenda, meu amigo, nesta hora, que para Deus você tem valor. Nos dias bíblicos, tanto a dracma como o denário, essas moedas traziam em si uma imagem de uma pessoa ou de um produto da terra. No caso, as moedas hebraicas traziam o símbolo da terra, que era a videira, que era a figueira. As moedas gregas, como dracma, e as romanas, como denário, traziam a imagem de um personagem famoso, um imperador, um governador. Mas aqui nós temos uma lição espiritual. A lição espiritual é que essa dracma representa a imagem de Deus no homem que se perdeu. Então entenda uma coisa muito importante: quando a pessoa perde o valor espiritual, a pessoa na verdade está perdendo a imagem de Deus, a semelhança com Deus, a identidade com Deus. Espiritualmente falando, essa moeda representa o valor que cada um de nós temos diante de Deus. E quando se perdeu a moeda, outro detalhe, que a moeda foi perdida dentro de casa. Nós temos aqui um fato curioso e importante: valores que se perdem dentro de casa, coisas valorosas que estão sendo perdidas dentro de casa. Alguém pode dizer, mas ela tinha 9, poderia não estar tão preocupada, mas como você está ciente, os valores sentimentais que ela tinha e o valor espiritual que aquela moeda representa. Quais são os valores que hoje se perdem e que muitas vezes são tidos por menos conta? A Bíblia diz, em Zacarias capítulo 4, que ninguém despreze o dia das coisas pequenas. Então entenda, meu amado, meu querido irmão, os pequenos valores que estão se perdendo hoje dentro da casa, dentro da família: o amor, o respeito, o companheirismo, comunicação, o elogio, a espiritualidade, o culto doméstico, o incentivo à leitura da Bíblia, o incentivo ao culto. Queridos, é preciso ter coragem, disposição para encontrar esses valores, tanto em casa como também diante de Deus. Entenda que à luz da palavra de Deus, aquela mulher fez 3 coisas importantes. Primeiro, ela acendeu a luz, acendeu a candeia. Acender aqui a luz significa a palavra de Deus sendo colocada à exposição. O salmista, ele diz no Salmo 119, versículo 30, a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. É preciso que se exponha a Bíblia, é preciso que se pregue a palavra, é preciso que se converse a palavra, é preciso que se espalhe a palavra. A Bíblia diz: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. É preciso, irmãos, que nosso caminhar, nossa jornada, seja uma caminhada pautada pela luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Diz o texto sagrado também
que a luz do justo alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Então entenda que é preciso que nós andemos na luz, como Ele está na luz, diz o apóstolo João. O salmista, ele declara no Salmo 18, versículo 28 e 29, porque tu acenderás a minha candeia, minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, iluminará minhas trevas. E ele diz mais, pois contigo entrei no meio de um esquadrão, com meu Deus saltei muralhas. Só quem tem a luz da palavra consegue saltar as muralhas, as dificuldades, os impedimentos. E último, nós temos a palavra do apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, onde o apóstolo diz, e temos muito firme a palavra profética, a qual devemos atentar como uma luz em noite escura, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça. Então, queridos, nesses últimos dias, nós precisamos da luz. A mulher acendeu a luz, e quando ela acendeu a luz, ela teve condições de procurar. Segunda coisa, ela varreu a casa. É preciso ter coragem para mudanças. É preciso ter disposição para procurar nos lugares mais escuros, lugares mais escondidos. Varrer a casa significa estar disposto a mudanças. A palavra de Deus nos desafia todo dia a nos reavaliar diante do espelho da palavra, diante da luz da palavra de Deus. Abre mão de costumes, coisas que nós nos acostumamos com elas, com as quais nós nos acomodamos, e às vezes nós vamos empurrando para debaixo do tapete da nossa vida pequenas coisas, e essas pequenas coisas às vezes são prejudiciais. Já diz o sábio Salomão lá em Cantares, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam o vinhedo. Observe que raposa é um animal pequeno, mas há uma redundância aqui. Ele diz, apanhai-me as raposas, depois ele diz, as raposinhas, que acabam com a vinha. É preciso varrer, meus irmãos, é preciso varrer, meus queridos. Não vamos deixar que o tempo resolva pequenas coisas, pequenos problemas em nossos relacionamentos. Terceira coisa, aquela mulher procurou até achar. Persistência, perseverança. Lute pelas coisas de Deus. Lute pelas coisas sagradas. Deus certamente vai te recompensar. Porque a Bíblia diz que essa procura é uma procura da fé, uma procura de fé e com fé. E por último, meus irmãos, para encerrar, diz a Bíblia que aquela mulher celebrou. Ela convida suas amigas, as vizinhas, e faz uma festa. Glória a Deus. Há algo interessante aqui, digno de nota. A Bíblia não diz que ela contou o seu problema. A Bíblia não diz que ela chamou as vizinhas e contou que perdeu a moeda. A Bíblia diz que ela, depois que achou a moeda, chama as vizinhas e faz uma festa. Jesus conclui dizendo, assim haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesta noite, leve essa palavra no seu coração. Celebre as bênçãos de Deus, por menores que sejam, por pequenas que sejam, e saiba que você tem valor diante de Deus. Foi bom estar contigo mais uma vez neste devocional. Que a palavra do Senhor possa nortear a sua vida, seu comportamento e dirigir os seus passos. Conto com você, se inscreva no nosso canal, já passamos de 100 inscritos e nós queremos que mais pessoas sejam abençoadas. Queremos que você seja o instrumento de Deus para que a palavra do Senhor chegue a outros. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.